Olha, como ele já está em discussão há muito tempo, desde o Festival de Veneza do ano passado, onde ele venceu o Leão de Ouro, o prêmio que basicamente dá o ponto de partida rumo ao Oscar, e desde então ele vem crescendo muito, o Pobres Criaturas, do Yorgos Lanthimos, com a Emma Stone, vem sendo um dos filmes mais comentados e mais aguardados também dos últimos meses, e demorou muito a chegar aqui no Brasil, porque está dentro aí dessa estratégia das distribuidoras de colocar esse tipo de filme na boca do Oscar para aproveitar esse hype. Como nesse caso aqui era um filme que todo mundo sabia que teria inúmeras indicações e de fato conseguiu aí 11 indicações, é uma estratégia que fez, nesse caso, total sentido. Em outros casos não faz tanto sentido assim. Tem um ou outro filme que está para estrear aí, por exemplo, que foi muito empurrado, perdeu aí um possível momentum e já está disponível nas plataformas múltiplas e, enfim, perdeu, portanto, esse hype da estreia. Não é o que aconteceu aqui com Pobres Criaturas. Realmente valeu a pena a expectativa, valeu a pena esperar para ver na tela grande esse filme, porque ele é um dos filmes mais bonitos, mais interessantes do ponto de vista de concepção visual que você vai ver nesses meses, que você vai ver, quiçá, esse ano inteiro, porque nos últimos 3, 4 anos aí, vá lá, eu não lembro de ter visto um trabalho de direção de arte, um trabalho de fotografia, de concepção, de maquiagens e figurinos mesmo, tão original, tão curiosa, quanto o que o Yorgos Lanthimos e a equipe dele fazem nesse filme, que é certamente um dos destaques de toda essa produção, que está aí com 11 indicações e vai vencer pelo menos alguns prêmios da Academia. Antes de entrar em mais detalhes sobre o porquê de eu ter gostado demais do Pobres Criaturas, o novo filme do Yorgos Lanthimos, eu vou lembrar você que ainda não fez isso, se inscreva aqui abaixo do canal, se curtiu o vídeo, não se esqueça também de deixar o like também, porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube a recomendar o vídeo para outras pessoas, e lógico, não se esqueça também de deixar o sininho das notificações aqui abaixo ativado, porque assim você vai receber notificações quando a gente postar vídeos novos aqui. E se você quiser me acompanhar em outros comentários que eu estou fazendo sempre sobre cinema, você pode me seguir tanto na minha conta do Twitter quanto na minha conta do Letterboxd. Os links estão aparecendo aqui embaixo na descrição do vídeo e os arrobas também aí na tela. Bom, Pobres Criaturas, na verdade, é uma adaptação de um livro de mesmo nome, que foi lançado nos anos 90, que foi escrito pelo Alistair Gray e que era, durante muito tempo, tratado como inadaptável, né? Um desses livros que supostamente nenhum diretor, nenhuma diretora, ninguém conseguiria traduzir em imagens. Fico feliz em dizer que se tem uma coisa que o Lanthimos faz aqui é traduzir coisas extraordinárias para imagens mais extraordinárias ainda. E essa adaptação conta, no caso, a história de uma mulher, que é a Bella Baxter, interpretada pela Emma Stone, completamente diferente de qualquer outra que já existiu. Por quê? Na verdade, ela já morreu, ela é um cadáver que foi trazido de volta à vida pelo cientista cirurgião vivido pelo Willem Dafoe, e basicamente o que ele fez foi uma transfusão cerebral. Ela estava grávida quando morreu e ele, portanto, tirou o bebê, que ainda estava vivo, né, tirou o feto de dentro da barriga dela e colocou o cérebro na cabeça dela. Trouxe ela de volta à vida lá com eletricidade, como numa fantasia clássica, como numa adaptação, numa reimaginação da história de Frankenstein, né, da Mary Shelley. E aí a Bella Baxter, no caso, é um bebê num corpo de mulher adulta, que tem que aprender tudo do zero. Esse aprendizado, esse primeiro ato de Pobres Criaturas, em que a gente conhece a Bella Baxter, conhece a dinâmica dela com o pai barra criador, barra parceiro de tudo, que é vivido pelo Willem Dafoe, barra carcereiro também, né, porque ele não deixa ela sair de casa pra nada. É uma apresentação da dinâmica inicial perfeita justamente porque a gente consegue compreender tanto a dinâmica da casa, o funcionamento dessas duas pessoas e seres vivos, vá lá, vivendo juntas ali naquele ambiente, como principalmente a gente consegue compreender tudo aquilo que faz com que a Bella Baxter aprenda e evolua como ser humano, como criatura. É uma evolução exponencial, uma evolução muito rápida, né? Já que afinal de contas é um corpo de adulta que tem alguma memória ali de certas coisas e esse cérebro vai captando muito rápido essas informações e principalmente informações sexuais, que vai ser o motor principal da jornada da Bella Baxter, a jornada que vai se manifestar a partir do segundo ato. Mas eu queria realmente destacar como esse primeiro ato funciona bem. O Yorgos Lanthimos é um diretor que muita gente conhece aí pelo o Lagosta, Dente Canino, O Sacrifício do Cervo Sagrado, que talvez seja o meu filme preferido dele, A Favorita, que é também maravilhoso. Ele gosta muito de usar lente grande angular, mas não só a lente grande angular tradicional, como o olho
de peixe, né? Que parece que você tá vendo tudo através de um olho mágico, né? Da porta. O que é muito legal no caso aqui do Pobres Criaturas, mais até do que na Favorita, eu diria, do ponto de vista de concepção de fotografia, porque ele tá lidando com monstruosidade, ele tá lidando com um universo muito particular em que tudo já parece muito distorcido. Então, quando ele usa essa lente, essa estilização da imagem, isso, na verdade, é como se salientasse ainda mais, como se casasse muito bem com aquilo que é estranho ali na tela. Não é uma reiteração óbvia, não é uma forçação de barra, é uma forma de combinar, vamos dizer assim, com aquilo que ele está mostrando. Ele não usa o tempo inteiro, mas ele usa com uma certa frequência, assim como o zoom também. O trabalho com o zoom dele aqui é mais presente do que na Favorita, que já tinha um trabalho de zoom considerável, já tinha vários momentos marcantes, mas aqui é um zoom um pouco mais rápido, mais dinâmico, e a montagem também acompanha esse dinamismo. É um filme que está sempre em movimento, ele nunca se coloca numa posição estática, ele está sempre buscando uma renovação, o que tem total sentido e casa com absoluta sincronia com a história da Bella Baxter, que é uma personagem que também está em constante transformação, também está em constante aprendizado, e através dessa montagem mais dinâmica e através desse roteiro que está sempre buscando novas possibilidades nos acontecimentos com ela, com relação a ela, ele transmite muito bem essa sensação de evolução, essa sensação de libertação. Quando eu falo que a libertação ela passa principalmente pela questão sexual, é porque é um filme todo voltado para o sexo como ferramenta de emancipação feminina, que é o tema principal do Pobres Criaturas, dessa personagem saindo desse cárcere, com o aval do pai, criador, basicamente. Ele entende que o livre-arbítrio dela exige, precisa muito de ser experimentado, precisa muito do mundo para conseguir manter essa evolução constante, então ele deixa também ela sair, né, ela ir embora e fugir com o personagem do Mark Ruffalo, que é um libertino, que é um personagem absolutamente cafajeste, que quer se aproveitar dela, mas que gradativamente se apaixona por ela também, se apaixona de um jeito, né, completamente atravessado, mas vai lá, se apaixona. A partir do momento em que ela entra nessa jornada no segundo ato, aí é que a gente vai realmente ter esse dinamismo ainda maior da imagem, a gente vai ter esse dinamismo ainda maior dos conceitos visuais que Yorgos Lanthimos vai apresentar pra gente. A trilha sonora, aliás, é perfeita porque ela acompanha absolutamente todos esses momentos, esses compassos e descompassos das sensações dos personagens. Então tem, por exemplo, várias cenas de sexo em que a trilha tá ali nas alturas, acompanhando aquele ritmo sexual, e em outros, lá no finalzinho, do final do segundo ato pro começo do terceiro, vai ter, sem spoiler nenhum, tá? Uma cena de sexo em que um certo personagem tá tendo dificuldade, por assim dizer, e a trilha sonora vai saindo de tons mais altos para tons mais baixos, de uma maneira muito cômica, nada sutil, mas que é muito interessante de se observar. É uma trilha e uma direção de fotografia e uma montagem, um trabalho quase perfeito aí de sincronia para acompanhar essa evolução da narrativa e essa evolução da Bella Baxter. O que eu gosto muito do filme, além desse trabalho da Emma Stone, que é um trabalho fabuloso, é um trabalho em que ela se coloca sem nenhuma rede de segurança na personagem, se joga completamente nessas cenas de sexo, que são cenas muito explícitas, mas jamais exploratórias, não são cenas que estão ali porque podem estar, são cenas que estão ali para ajudar a gente a compreender essas sensações que ela está tendo de empoderamento através do sexo. Mais do que tudo isso, o que me interessa mesmo aqui é como todas as personagens femininas do Pobres Criaturas, de alguma maneira, deixam claro que a sexualidade para elas não é uma questão de constrangimento. É uma maneira muito legal do filme quebrar esse tabu, quebrar essa questão que ele mesmo coloca como existente na sociedade, que é a hipocrisia e as amarras impostas pelos homens. Quer dizer, os homens do filme, sobretudo o personagem do Mark Ruffalo, que representa bem a figura masculina aqui no Pobres Criaturas, eles não gostam de falar sobre sexo, em público, portanto, eles são conservadores, ainda que na intimidade eles sejam libertinos, eles sejam cafajestes, eles gostem de fazer de tudo e gostem de dizer que fazem de tudo, né? Ainda que eles tenham esse ar de soberba, no fim das contas eles são inseguros e eles impõem essas regras como método de controle. No final das contas são regras não por questões morais, mas por questões de poder. E no momento em que a Bella Baxter compreende isso, ela compreende muito rápido, na maneira até como ela se comunica com as outras mulheres, a gente percebe que todas estão entendendo completamente pelo que ela está passando e também, de certa forma, se sentem à vontade de falar sobre aquilo e de se colocar. Tem uma cena fabulosa
Tem uma cena incrível, por exemplo, em que a Bella Baxter conhece uma mulher, uma senhora, e pergunta a ela sobre há quanto tempo ela não faz sexo, né? Há quanto tempo que ela não se toca, não encontra formas de se satisfazer. E a resposta é sensacional. Tudo que envolve esse tipo de contato da Bella, em colocar em texto, em verbalizar questões sexuais, me interessa talvez ainda mais do que as cenas de sexo propriamente ditas, que são sim muito boas, são inventivas, são engraçadas, às vezes bem desconfortáveis, não por serem cenas de sexo, mas porque envolvem coisas que quem viu o filme sabe bem o que é. Mas essa parte textual realmente é muito interessante. Então é uma anarquia do corpo, é uma anarquia do descontrole. Essa anarquia não se manifesta tanto na direção do Yorgos Lanthimos de modo geral. Assim, se você for observar, ainda que o filme esteja sempre em movimento, ainda que ele seja muito dinâmico no roteiro e que a direção de arte, a montagem trabalhem bem com esse dinamismo, não é uma direção que se renova tanto à medida que o filme vai passando. Tanto que tem um momento ali, mais perto do desfecho, que ele passa uma sensação de que está se repetindo. Eu não acho que seja um grave problema do filme, mas é uma coisa que aconteceu um pouco também no final do A Favorita, como se fosse uma leve perda de ritmo lá num determinado momento do segundo para o terceiro ato. Não é uma perda de ritmo no sentido do filme ficar arrastado, jamais, porque ele é sempre interessante e a interpretação da Emma Stone é sempre magnética. Mas, sobretudo aqui nesse filme, sem entregar nada, eu queria dizer que eu acho que lá nas cenas finais o filme acaba alongando uma coisa que talvez pudesse ter sido omitida ou resumida, e tem coisas ali na resolução que me soam um pouco apressadas. É como se o pessoal realmente quisesse resolver algo que foi colocado ali de última hora com uma sacada esperta. É uma sacada esperta mesmo, que fecha o filme muito bem, mas até chegar ali a minha sensação é que ele cambaleia um pouco. Dito isso, é um filme lindíssimo de assistir, é um filme muito divertido, muito magnetizante, muito envolvente, né, e que consegue conceber tanto um universo extraordinário, que parece, diga-se de passagem, muito mais caro do que verdadeiramente foi, e uma personagem absolutamente única, vivida por uma atriz que, na minha opinião, está aqui no melhor papel da carreira dela.